Eu sou a chama forte que faz o céu inteiro vermelho.
noite a todos e a todas. Eu saúdo vocês e agradeço pela presença nesse terceiro simpósio internacional Pensando Mitos Contemporâneos. Sofia, entre o saber e o não saber nos processos artísticos e culturais, é o tema mito desse terceiro encontro. Faz mais de um ano que essa temática veio sendo amadurecida pela equipe de professores e professoras que compõem essa comissão. Personificação da sabedoria, Sofia é uma provocação para que nesses dias que se seguem, conduzidos por nossos convidados e convidadas ilustres, possamos partilhar distintos modos de conhecer, mediados pela arte, em diálogo com diferentes áreas de conhecimento. Mas, como todo mito, Sofia também nos mostra uma outra face, menos iluminada, que é a ignorância cega. Coincidência ou não, esse lado mais negativo do mito diz muito sobre o momento que o país atravessa. De avanço obscurantista, de falta de rumo, de perda de direitos e principalmente de perda de generosidade. Vivemos não só uma desqualificação, mas uma verdadeira criminalização das artes, da cultura e da educação, principalmente em relação à universidade pública. Portanto, esse evento, além de ser uma celebração do conhecimento, do encontro, da partilha, da troca de afeto, é também um ato de resistência. Em nome de todo o programa, eu gostaria de agradecer a excelente equipe de professores, a comissão de professores e professoras que criaram, idealizaram esse terceiro simpósio, a todos os alunos, estudantes e alunas que fazem parte dessa comissão, a todos os participantes convidados, alunos interessados, fazedores de arte, de cultura, estudantes que aqui estão. Eu desejo a todos um excelente simpósio. Como a Silvia falou, esse trabalho começou há muito tempo, né, na cabeça de cada um de nós que concebeu, que idealizou, e muitas mãos foram se juntando a gente nesse último ano para organizar. São só 4 dias, mas dá muito trabalho fazer esse encontro. Então eu queria falar o nome das pessoas que estão envolvidas e quem escutar o próprio nome que venha para cá só para todo mundo conhecer a carinha de vocês, tá bom? Bem rapidinho. Vamos lá, quem concebeu, sonhou, pensou nesse piano, na coreografia, tudo. Holly. Cassiano. Verônica. Silvia, tinha que voltar pra cá, né, Silvia? Érica. Maria Fernanda Miranda. Adnan. Cristina Santos, Fábio Pimenta, Milena Pereira Santos, Luiz Eduardo Gasperini, Gabriel Fernandes, Rafael Mariano, Rio Dias, Renata Sanches, Nicole, Fernanda Nunes, Fernando Vitor, Yasmin, Sara, Mariane, Ana Flávia, Camila, Laís, Diego Leal, e tem os que não estão aqui, Rodolfo Marini, o Arthur que está filmando, que fez o site, o Chico e o Eduardo Alvegaria que estão na luz, durante toda a semana, no técnica. Olha quanta gente. Faltou alguém, gente? Faltou alguém? Vem na terra! O nome dela tá aqui, gente. A Ju.
na frente. Aí eu falei, eu vou economizar e vou imprimir no verso. Só que na hora que eu pus na impressora, imprimiu em cima um do outro. Eu falei, tudo bem, eu vou me virar, mas não me virei tão bem, né? Escute, tudo isso aqui de gente, cada um fez uma coisa, fotografou, carregou, buscou convidado, muita coisa, site, tá recebendo as pessoas, tá montando mesa, tá preparando coffee break, todo mundo de alguma maneira colocou a mão na massa para estar recebendo vocês. Então, por favor, se sintam muito bem-vindos e bem-vindas. E espero que essa semana seja de muita criação, é um evento que é muita resistência mesmo estar fazendo isso aqui dentro da universidade, e são esses espaços de encontro que são tão valiosos e que fazem sentido, né, de por que a gente trabalhou tanto. Então agora, é para você já? É agora. É agora. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Fazer e estudar artes da cena que implicam o corpo e o imaginário pode e deve ser um ato de rebeldia, de liberdade e de resistência. Estudar, pesquisar, ser professor na universidade pública deve ser um ato de liberdade, de resistência e de rebeldia. Então, é nosso dever gritar: fora Bolsonaro! Tradicionais constantemente massacrados, que essa Sofia vem nos trazer à luz, e é com muita alegria, aquela que é a prova dos 9 no matriarcado de Pindorama, que hoje recebemos para abrir o encontro Ayrton Krenak. Ambientalista e escritor brasileiríssimo. É considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Pertence à etnia indígena Krenak. Professor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, um reconhecimento pela sua importância na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais do país. Acho que não podia ter pessoa melhor para nos inspirar e iluminar. Boa noite. Que aldeia bonita. Eu agradeço essa acolhida tão amorosa aqui no meio de vocês, e ainda sentimos a vibração dos aplausos que celebraram essa colaboração entre tantas pessoas para criar uma oportunidade de encontro tão maravilhoso, tão especial, comprovando que a colaboração é uma das nossas melhores, dos melhores recursos que nós temos em qualquer tempo, para fazer uma casa,
para fazer comida, para fazer uma festa. Essa cooperação que mobiliza a gente para fazer as coisas juntos, esse mutirão, ele é uma das inspirações para a minha existência, para a minha circulação no mundo, acreditando que a gente precisa afetar uns aos outros com a visão do mundo que nós podemos propor, compartilhar e provocar esse ânimo de compartilhar territórios, compartilhar mundos, mesmo que esses mundos sejam tão plurais, sejam tão diversos quanto as cores do arco-íris, por exemplo. Então eu queria saudar a todos vocês que me trouxeram para cá e agradecer esse privilégio e a honra de estar abrindo com essa fala esses encontros que vão se estender nos próximos dias, com certeza, fortalecendo cada vez mais a nossa perspectiva de um mundo que a gente pode compartilhar. Então é assim que eu me movo aqui entre vocês para falar desse tempo que nós estamos vivendo e celebrando a arte como a maior das armas que os humanos, em qualquer tempo, em qualquer cultura, são capazes de mover para suspender o céu. Durante quase uma década, eu estive dedicado a convidar as aldeias indígenas da região próxima onde fica a aldeia Krenak, para a gente fazer um festival de dança. Ele se chamava Festival de Dança e Cultura Indígena, porque a gente tinha que traduzir aquele encontro nos termos de um evento que pudesse receber público, mas o que acontecia lá dentro eram os rituais dos Krenak, que eram o anfitrião do terreiro, os Machacali, que são nossos vizinhos lá do Vale do Mucuri, os Krenak são do Rio Doce, o Chacriabá do norte de Minas, e os nossos parentes Pataxó, que tem aldeia na mesma constelação assim que os Machacali e os Krenak. Esse encontro, para nós, ele é o Taruandé. Taru é o céu. Taruandé é o movimento que o céu faz de ficar se aproximando da terra. E eu aprendi que quando o céu fica muito em cima da terra, pressionando a terra, a gente precisa fazer esses cantos e danças, fazer esse ritual. Taru é o céu. Taruandé é o movimento que o céu faz. Então a gente canta e dança para suspender o céu. É um exercício cantar e dançar nesses rituais para suspender o céu, porque nós aprendemos muito antigo na nossa memória que os humanos não suportam essa proximidade exagerada com o céu. O céu, ele
cria uma tensão tão grande sobre essa humanidade que nós nos identificamos com ela, que a gente precisa convocar a Terra, junto com os filhos da Terra, para suspender o céu. Então, de alguma maneira, esse nosso encontro, que celebra a arte, é meu conhecido em algum termo. Não porque eu integre qualquer um coletivo, como os que vocês integram, trabalhando a dança como uma linguagem, como um discurso que pode ser dirigido em diferentes termos, mas como um ritual, onde os nossos espíritos são chamados para dançar junto com a gente. Os povos que vieram da África, por exemplo, para cá, eles também fazem isso. E eles costumam fazer isso nos seus terreiros, com diferentes tradições fazem em seus terreiros. É quando os humanos chamam os espíritos para dançar. Invocam os seus ancestrais para fazer uma celebração aqui nessa terra onde nós pisamos, mesmo depois deles já terem atravessado desse lugar para aqueles lugares que a cosmovisão de cada tradição, de cada povo, possibilita a recriação de outros mundos. Sempre lembrando a possibilidade de uma imensidão de mundos. Não um mundo, mas muitos mundos. A começar pelos mundos habitados pelos nossos ancestrais, que não é mais esse aqui. Esse aqui nós estamos andando nele e cuidando dele. Pelo menos deveríamos. Porque ele foi deixado aqui pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, com as marcas deles, que permite a gente ser um contínuo, de alguma maneira, das pegadas que os nossos ancestrais deixaram. E pensar em dança e pensar no rastro dos nossos ancestrais em cada cultura, em cada tradição, pode ser uma boa pista para a gente se mover aqui no mundo, afetando uns aos outros com o melhor que a gente pode trazer. Eu tenho tido esse privilégio, como esse que se realiza aqui agora no nosso encontro, de comunicar, de falar com pessoas de diferentes culturas sobre um lugar onde a memória dos nossos ancestrais afetam de maneira direta a nossa experiência aqui, agora, onde nós vamos fazendo. Que instituições que a gente inventa, que instituições que a gente alimenta para elas continuarem existindo. Que algumas instituições a gente não criou, mas a gente naturaliza e continua levando. E a gente vai levando essas instituições como se elas fossem, assim como foi anunciado aqui, que nós celebramos Sofia. Nós vamos carregando esse andor sem prestar atenção na outra face oculta que está também integrada nessa mesma projeção, ou nesse mesmo mito.
acho uma oportunidade de pôr em questão, repensar os mitos contemporâneos, assim como repensar toda a perspectiva mítica que nós herdamos, seja dos brancos europeus, dos negros africanos, dos povos da Ásia, de qualquer lugar do mundo, porque a Terra está reclamando da gente uma nova perspectiva sobre essa imensa tribo que nós nos constituímos e chegou à casa de bilhões de pessoas andando, se movendo e criando o mais recente evento dessa nossa imensa população planetária, dessa imensa tribo, que é o fenômeno de uma multidão de refugiados. Refugiados atravessando fronteira entre lugares do mundo onde os corpos não têm mais alento, onde não é mais possível dançar e nem suspender o céu. Porque tem uma ordem estabelecida, apoiada em muitas das instituições e inclusive justificada por muitos mitos contemporâneos, que não permite que essas pessoas atravessem esses muros e se abracem, criando uma humanidade onde uma parte de nós está de um lado do muro, desconfiada do que a outra parte está fazendo do lado de lá, erguendo muros. Essas instituições, os mitos contemporâneos que sustentam essa nossa quase que concordância de que nós somos uma mesma humanidade, que a gente compartilha tudo, assim como o ar que a gente respira, é uma mentira. E isso produz miséria e refugiados, atravessando o mundo, atravessando da Venezuela para o Brasil, do Haiti, dos outros países vizinhos, e até de lugares muito distantes, que já fazem a rota por aqui, como já fazem pela Europa. Nós não estamos cabendo dentro de casa. E estamos diante de um desafio, onde a arte precisa assumir a sua tarefa de derrubar os muros, de não colaborar com a construção de fronteiras, de não dar nenhuma pedrinha para erguer fronteiras e muros. Porque esse é o desafio para a arte. A arte saiu, inclusive, de um lugar, como diz a nossa amiga Sueli Roni, de cafetinagem do capitalismo, escapar disso e botar em questão os mitos que dizem que a arte é aquilo que uma sociedade faz quando ela não precisa de mais nada. Eu acredito que vocês já leram ou já ouviram alguém falando isso. Que a arte é o que sobra. A arte é o excesso. A arte, ela é produzida por uma sociedade que já resolveu seus
problemas básicos. Ela já tem comida, ela já tem abrigo, ela já tem o necessário para viver. Aí as pessoas vão fazer arte. Essa mentalidade, ela é a linha que separa os ritos do terreiro do palco, que possibilita imaginar que tem um lugar para dançar e tem um outro lugar para você ficar. Imagina as milhares de pessoas que se encaixam dentro do metrô, do trem ou do ônibus, se eles inventassem de dançar lá dentro. Dançar de todas as maneiras, de cabeça para baixo, atravessando, pendurando naquelas coisas que ficam para a gente se segurar lá dentro. O que ia acontecer? O que iria acontecer se isso fosse experimentado? Ou mesmo no lugar do trabalho, esse lugar do trabalho, onde os corpos são todos disciplinados para servir, disciplinados para uma domesticação. Então a gente não deve nem contribuir para construir muros, não contribuir para construir fronteiras e não alimentar a domesticação dos corpos e da vida. Porque a domesticação é a monocultura e o agro é pop. Tem muita gente que confunde cultura com agricultura e que acha que se um país exportar bilhões de toneladas de soja, esse país é um país desenvolvido. Mesmo que ninguém coma soja, se ele também acabar com as suas montanhas e despachar minério para os portos do mundo inteiro, ele também é um país muito bacana. Então, são mitos, são narrativas que se sucedem, e eu ouvi uma afirmação uns 3 anos atrás, que me animou e eu integrei ela no meu repertório, que nós vivemos agora um tempo, que é um tempo onde as guerras são guerras de narrativas. Guerras de narrativas. Então, quem conseguir bombardear o mundo com uma narrativa, ganha. Não importa se essa narrativa é uma mentira. E nós estamos vivendo uma prova de que esse negócio é verdade. Uma narrativa bem configurada e sustentada por todos os meios que as tecnologias, que nós todos ajudamos a construir, se apropriam e bombardeiam o mundo com essas narrativas. Nós vivemos guerras de narrativas. Então é muito oportuno, num tempo de guerra de narrativa, que a gente possa se reunir no terreiro e botar em questão os mitos contemporâneos. Sendo que um desses mitos contemporâneos que eu provoco vocês a pôr em questão é o lugar da arte no Ocidente, na cultura do Ocidente, e a ideia de que nós somos uma humanidade onde todo mundo tem cartão de entrada e saída. Porque é essa ideia, é essa narrativa que nós herdamos do século XX
E estamos recepcionando no século XXI com um certo desânimo, desconfiança, mas que a gente ainda não teve tempo de botar em questão e decidir se a gente quer continuar alimentando essa narrativa excludente, que pode declarar que tem uma parte de nós que não é tão humana assim. Tem uma humanidade, mas tem uma parte que não é muito humana, que é meio humana. E que essa parte que é meio humana, ela pode habitar presídios, ela pode habitar fronteiras, ela pode habitar as bordas do mundo. É para isso que o mundo tem borda. Mesmo que vocês pensem que o mundo não tem borda, por aquela configuração que vocês veem do planeta, tem gente que estica o mundo e põe bordas, estica uma mesa. E aí você vai andando, e como você é uma espécie assim de sub-humanidade, você cai. Despenca pelas beiradas do mundo. É essa narrativa de humanidade que praticou um dos genocídios mais ocultados da nossa história, que foi praticamente o extermínio dos povos que viviam aqui nas Américas. A maioria desse continente declarou, no século XX, que os seus índios tinham acabado. Como se você chegasse na padaria de manhã cedo e perguntasse. Aí o cara da padaria fala: sinto muito, acabou. Vocês já escutaram uma história que quando o Lévi-Strauss pensou em vir ao Brasil, ele se encontrou com um embaixador brasileiro em Londres, em Paris, não em Londres, e perguntou para o embaixador brasileiro. Essa história o Eduardo já espalhou ela por aí, eu acho que todo mundo já escutou. Então eu vou contar ela só para vocês que não escutaram. O embaixador brasileiro, um senhor muito ilustre, muito bacana, da Academia Brasileira de Tiros, ele disse para o Lévi-Strauss: o que o senhor vai fazer no Brasil? O Lévi-Strauss disse: eu vou conhecer os índios. Aí o Lévi-Strauss disse, o embaixador disse: que pena, eles já acabaram há muito tempo. Tipo, lamento muito, eles já acabaram há muito tempo. O Lévi-Strauss, que é um teimoso, ficou pensando: mas será que acabaram todos? Não sobrou nenhuma meia dúzia de Nambiquara? Aqueles meus amigos brasileiros que ficam falando que ainda tem uns 2 ou 3, será que são todos mentirosos? O século XX quase que despachou todo mundo que tinha essa sobrevivência temporária num país onde os seus povos originários tinham que ser desaparecidos. Na segunda metade do século XX, teve uma revisão do programa e eles falaram: já que eles não desapareceram, que tal a gente integrar eles? Eles deixam de ser índios e viram brasileiros, que é uma coisa legal. Pronto, eles são todos brasileiros. E aí a gente teve uma campanha incrível, que era a campanha de emancipação. Eu achava genial aquilo. Que eu pensava, por exemplo, era legal emancipar as mulheres, por exemplo. Porque na época que eles queriam emancipar os índios, eles tratavam as mulheres como se fosse assim: o cara tinha uma fazenda, uma mulher e muitos cavalos. A grande maioria era isso. É só vocês lerem um pouquinho a literatura da década de 30, 40,
olha lá o Guimarães Rosa, olha o Graciliano Ramos. Ele vai mostrar para vocês que lugar que a mulher teve no imaginário dos brasileiros. Os mesmos brasileiros que tentaram desaparecer com os índios, mantinham nas suas famílias as mulheres numa subhumanidade, que muito recentemente saíram disso, derrubando as porteiras e as muralhas, para dizerem que não são uma parte do patrimônio patriarcal brasileiro. Assim como a gente tem o patrimônio arquitetônico, o patrimônio cultural brasileiro, a gente tem também o patrimônio patriarcal brasileiro, que eu acho que ninguém se interessou ainda por estudar. Mas o patrimônio patriarcal brasileiro, ele existe. Ele existe, ele mata crianças, índios, mulheres e órfãos descuidados. Esse é o patrimônio patriarcal brasileiro. O povo indígena, para escapar de tanta criatividade, tem que inventar todo tipo de fuga, de migração, tanto que vocês encontram pertinho de vocês aqui um povo indígena que são os Chucurucariri. Eles vieram de lá do sertão, fugindo para cá. Os Quiriri também, os Pataxó. Os Guarani, para não ficar refém dessa armadilha, eles praticam o Nhanderecó. Eles praticam o Nhanderecó, que é a sua cosmogonia, que define que existe uma parábola aqui nesse lugar, nesse continente, onde eles estão sempre andando, se movendo, atravessando essas fronteiras inventadas do Brasil com a Argentina, com o Paraguai, do Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão. Os Guarani andam por esses territórios todos e nunca ficaram refém dessa história de que os índios têm um lugar para ficar e que o restante todo desse país é propriedade privada. E o mais escandaloso foi escutar essa semana que a demarcação dos territórios indígenas quer inviabilizar o Brasil. Eu achei genial isso. E como que esse mínimo contingente de povos que conseguiu sobreviver ao genocídio pode ameaçar alguma coisa. A arte foi a nave que carregou esses povos até aqui no nosso encontro. Aquela arte que está engendrada nos mitos, nas narrativas, que é um programa de vida para todas as nossas famílias, para todos. Não tem nenhum povo indígena que abandonou pelo caminho essa poderosa arma de expandir a subjetividade, que é dançar nos terreiros com os nossos ancestrais e empurrar o céu para cima. Eu pensava nessa imagem dos nossos antepassados ensinando a gente a suspender o céu para a gente ficar com saúde, para a primavera encher os campos de flores. Eu achava muito bonita essa
visão, num ritual que pode suspender o céu e fazer a primavera brotar na terra, e os humanos se sentirem com saúde, um ritual de cura da terra, suspendendo o céu. Eu venho pensando nisso, e como eu faço um exercício de livre pensador, eu observei que nos textos antigos, naquele conjunto de ensinamentos que o mestre muito da antiguidade, que deu o fundamento do pensamento, digamos assim, para o Oriente, Confúcio. Eu ia chamar ele de Chuang Tzu, mas ele é mais conhecido como Confúcio, né? O Confúcio, ele abria os ensinamentos dele dizendo que havia um decreto do céu, que a ordem política que vigorava no mundo era um decreto do céu. Aí eu achei interessante isso. E contrapôs essa ordem do céu, que cria um ordenamento político aqui na Terra, a essa ideia dos nossos ancestrais de que você pode suspender o céu. E eu acho que o desafio que a arte tem que enfrentar hoje é de suspender a ordem do céu. Não tem um mandato do céu que organiza a vida aqui na Terra? Então, o desafio da arte é suspender o mandato do céu e convocar os humanos a assumir a sua inteira responsabilidade sobre a nossa felicidade aqui na Terra. Não atribuir isso a nenhum ser além dos nossos ancestrais. Porque isso seria a maneira mais corajosa da gente reconstituir uma humanidade que não exclui. Porque a humanidade que exclui é aquela que vive sob o mandato do céu. Não achem que eu estou provocando uma crise com a bancada evangélica. Longe de mim. Um povo tão esclarecido, com pessoas que exercitam o amor fraterno, a compaixão. Eu nunca ia botar em questão a presença construtiva dessa turma, que bota fogo em terreiro, que diz que os cultos de matriz africana são coisas do... Os terreiros dos índios, então, não sei como que a Inquisição não sumiu com isso. Uma colega de lá da Universidade de São João del Rei, ela estudou a história colonial no período em que a Inquisição caçava todos os pajés, todas as mulheres, todos os curandeiros das tribos, seja elas Tupinambá, Guarani, os botocudos lá da floresta do Rio Doce, que são nossos ancestrais, todos os povos que eles encontravam pela frente.
que eram capazes de atinar em ser, imaginar mundos, eram considerados feiticeiros. E o Santo Ofício, qualquer bispo daqui, dessas prelazias, podia intimar uma índia, um índio, para depor como suspeito com filiação com o diabo. Pô, mas como filiação com o diabo? Não, você andou conversando com ele, conversou com ele, e a gente até viu e tal. E daí a pouco o cara estava amarrado numa corrente, jogava no navio, levava ele para Lisboa ou para Madrid, e era uma humilhação, uma tremenda de uma degradação, que terminava com o cara sendo queimado numa fogueira pública, com o rei sentado, a rainha, o príncipe, toda a corte sentada assim, nos bancão, os seus afiliados ali, e um bispo mandando botar na fogueira. Gente, foi um dos ofícios mais produtivos que a Espanha, Portugal, que a Europa manteve durante o auge do período colonial aqui, que era pegar suspeitos e levar para queimar na praça deles, lá na Europa. E nós podemos continuar dizendo que nós somos uma humanidade. Humanidade. Que tal se fosse uma humanidade? Humanidade. Humanidade. Nós precisamos botar em questão aquele paradigma de que existe um lugar no planeta onde uma parte dessa humanidade esclarecida faz o esforço de levar a luz ao resto entrevado do planeta, onde as pessoas não são capazes de viver sozinhas e precisam, no mínimo, de um padre, um pastor, um bispo, uma coisa dessas, e eventualmente também um polícia, para nos organizar. Então nós precisamos botar em questão a própria ideia de que nós somos a tal da civilização. Porque se você levantar de manhã acreditando que você é um civilizado, olhe 2 vezes no espelho. Se não tiver espelho, vai no lago e olha bem na água para ver se é você mesmo. Porque nós estamos colaborando o tempo todo com a manutenção de uma imensa rede de injustiça e segregação no mundo inteiro. Porque nós fomos capturados pela ideia de que tudo é mercadoria, inclusive a pessoa que pode estar aqui bem ao meu lado. Mercadoria. Que esses dias de fricção possa fazer vocês pensar um pouco nessas aparente inconveniências que eu estou incluindo na minha comunicação com vocês. E eu vejo que tem poucas pessoas da minha idade aqui, a maioria são jovens, e isso aumenta muito a minha expectativa de que vocês possam desbaratinar os mitos contemporâneos que fazem a gente nos confundir uns aos outros e perpetuar um padrão de segregação, de discriminação, que nos obriga a criar comunidades. Se a ideia de comunidade é um alento,
ela também revela uma outra face da Dona Sofia. Comunidade é gueto. Na África do Sul, ninguém queria viver em comunidade, porque lá era do tostão. Se você saísse andando de noite, depois que os brancos já tinham tocado a sirene, se você fosse pego, você levava porrada, ia preso, e eventualmente você era morto, você morria. Foi por isso que o Nelson Mandela passou mais da metade da vida dele na cadeia. Porque ele não aceitava a segregação apartheid que constituía comunidades na África do Sul. Mas aqui no Brasil, nós somos um povo fundado numa perspectiva tão vasta de culturas do mundo inteiro, que a gente deveria nos perguntar se a gente já não criou guetos demais, comunidades demais, e se essas comunidades trazem em si a força e a potência de se constituir numa nova humanidade, ou se elas só traduzem a nossa incapacidade de colaborar, de afetar uns aos outros, de conviver uns com os outros, sem marca, sem a gente ter que ficar marcando um ao outro. Eu estou com 65 anos e eu repudio as marcas. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção no Congresso Constituinte, eu vesti um paletó, uma gravata e uma calça quase branca, para que eu não fosse estigmatizado como um índio que foi falar na Casa dos Brancos, que é o Congresso. O Parlamento é a Casa dos Brancos. Vocês não tenham dúvida. O nosso Congresso é a Casa dos Brancos. Então, se um índio for falar lá, ele só vai poder falar com estigma de índio. Os outros não. Os outros quase brancos falam à vontade lá. Eles xingam uns aos outros, esculhambam geral, não se preocupam com o vocabulário. Eventualmente vão armados lá para dentro. Se for preciso, dão um tiro na cara um do outro. Então nós temos instituições que nós preservamos e até ensinamos os nossos filhos a reverenciar. Despertar a crítica doméstica. Fazer um exercício de dança e de crítica toda manhã, para ver se a gente consegue chacoalhar essa imensa caraca cultural que nos envolveu a ponto de até outro dia os campos das nossas universidades serem também condomínios dos brancos. Foi outro dia que as universidades se deram conta de que elas tinham que abrir os portões para as pessoas que não tiveram pai, procurador, doutor, promotor. Eu ouvi um debate ontem, onde um sujeito, que era um dos procuradores, promotores da Lava Jato, desafiando dois debatedores, enfiou o dedo na face do jornalista e disse: eu sou de uma família de procuradores. Eu nem sabia que tinha uma genealogia dessa. Eu sabia que tinha famílias de italianos, famílias de portugueses, até famílias de japoneses, mas não de procuradores. Mas tem, gente, tem uma raça de procuradores, desembargadores.
promotores, então assim, atiradores, franco-atiradores. Então é uma coisa genealógica. Eu, que sempre andei desarmado, sempre me senti totalmente assim, vulnerável no mundo onde o patriarcado impera, o racismo se disfarça sob diferentes peles e a sua perpetuação se dá através das nossas instituições, igreja, escola no sentido geral, e as nossas universidades têm a responsabilidade mesmo para poder carregar o nome de universidade, de pôr em questão essa antiga tradição discricionária de que a universidade também tem genealogia. O meu avô foi reitor, o meu sei lá o quê, chefe de departamento de alguma coisa. Ele tem uma bibliografia, não sei o quê. E, de certa maneira, contra isso, inventei de ser um autor que nunca escreveu nada. Mas que está na lista de vendedores de livro, lá assim entra o cara que escreveu Sapiens, o outro que escreveu qualquer uma dessas guerras do mundo, e um livrinho atrevido, de oralidade, de um sujeito que não escreve. O jornalista me perguntou, quando foi que você escreveu esse livro? Eu falei, nunca. Eu juro que eu nunca escrevi esse livro. São 3 conferências feitas como esse encontro nosso, que uma editora achou que tinha sentido reunir as 3 conferências e publicar um livro. Eu estou surpreso com a performance do livrinho. Eu não saí do debate das artes. É arte. Então a performance do livrinho, ela está muito curiosa. Eu tenho que me cuidar para eu não virar um escritor. Eu pedi para os nossos queridos, que são meus anfitriões mais próximos, que quando eu tivesse falado assim meia hora, alguém me dá um sinal. Eu não vi nenhum sinal. Você piscou para mim? Piscou? Não piscou. Também não. Então, quem estiver mais pertinho de mim, quando eu tiver ido para além de meia hora, por favor, dá um sinal para a gente poder ficar juntos conversando e eu também poder ouvir vocês, porque seria um estranhamento total ao meu sentimento de encontro com vocês virar um monólogo, eu falando aqui, feito pobre na chuva. Vocês já viram essa expressão? Falando feito pobre na chuva? É uma expressão tipicamente mineira. Quando alguém tem assim, uma capacidade de ficar contando muitas histórias, os conhecidos da pessoa dizem, ele falava feito pobre na chuva. E eu acho maravilhoso isso, porque não tem a melhor coisa do que dançar na chuva. Alguém já viu falar alguma coisa sobre dançar na chuva? Alguém aqui já dançou na chuva? Sim. Dançou na chuva, quando a chuva vem? Então, quem sabe seja por isso que os pobres exercitam a liberdade de dançar na chuva. Os pobres são cheios de invenção. Quando eles não podem fazer mais nada, eles dançam na chuva. Os índios dançam no terreiro, os negros dançam no terreiro e os pobres dançam na chuva. A gente podia colaborar entre nós
quais as outras expressões que a gente já foi assim apresentado que fala sobre dança e que fala sobre lugar onde as nossas diferentes culturas elegem a dança como uma salvação. A dança como cura e a dança como uma potência capaz de suspender o declarado mandato do céu. Um mito contemporâneo que quase paralisa o pensamento e a ação de muitas pessoas é essa suspeita de que a Terra não tem toda a dádiva que nós costumamos a receber dela, e que isso é uma ameaça, de alguma maneira, de fim de mundo. Foi por isso, percebendo essa desconfiança quase unânime de que nós estamos entrando pelo cano, que eu resolvi abrir um saco de história que começa com uma que é para adiar o fim do mundo. Eu pensei, se está todo mundo grilado com o fim do mundo, vamos contar a história. Porque enquanto a gente estiver contando história, o fim do mundo espera. Atrasa, fica para depois. Eu vejo a arte como esse repertório de dança, de narrativas. Alguém pode se levantar aqui e dizer, sim, Renato, a dança é uma narrativa. A narrativa é uma dança, é tudo a mesma coisa. E tudo isso só pode existir se a gente for capaz de expandir as nossas perspectivas de mundo. Se a gente for convencido em algum tempo de que o céu pode botar limite em alguma perspectiva nossa, aquela que diz só o céu é o limite, a gente deveria suspender o céu e dizer que não tem nenhum limite para a arte e nem para a subjetivação. Que nós podemos, a partir dessa perspectiva, criar quantos mundos a gente precisar. Eu sei que falar isso para um ocidental que foi educado pela Inquisição pode ofender um pouco das convicções das pessoas. Mas, como os meus parentes foram queimados na fogueira, eu cresci sem medo. Muito obrigado.
ninguém nem me deu um sinal de que eu já tinha falado feito fora da chuva. Antes de terminar, a gente tem agora um coffee break modesto, mas convidado aqui na sala do lado. Vai esperar? Então, só vou enrolar vocês um pouquinho. Quem está participando oficialmente do simpósio deve ter recebido essa programação, então só prestar atenção que amanhã é o último dia que a mesa da tarde vai ser lá no barracão, lá em cima, das artes cênicas e da dança, ok? Então as mesas que começam amanhã às 16 horas, vai ser lá em cima, e à tarde vai ter documentário, mostra de vídeo aqui no cinema. E quem vai estar fazendo a oficina da Ana Maria, amanhã também é lá em cima. E à noite vamos ter o espetáculo do Lume, Kintsugi Sem Memórias, que para todo mundo que está participando, que se inscreveu oficialmente no simpósio, as senhas vão ser distribuídas às 18 horas, logo depois da mesa. E depois, se tiver lugar sobrando, todo mundo está convidado a assistir. Mas como a sala é pequena, temos aí umas 110, 120 pessoas. Teve uma fala que você achou bastante interessante. Eu gostaria de saber como que é a sua posição com relação a isso. Você, quando estava falando sobre o Congresso e a Casa dos Brancos, você, no momento, teve uma palavra que foi interessante, você falou, e os quase brancos brigam ali dentro. O que ficou bastante na minha cabeça essa compreensão de quase brancos, o que seria ela exatamente? Seria um povo que foi miscigenado à força por suas raízes apagadas? É um povo que... Qual seria essa definição que você colocou em meio a essa fala? Para mim foi bastante interessante. Meu microfone está funcionando? Além de eu ter citado uma canção chamada O Haiti é Aqui, que o Caetano e o Gil falam que os pretos e os quase pretos levam soco na nuca quando estão reunidos ou acompanhando a reunião no ato da fundação lá. Eu citei, parafraseei esses queridos poetas e denunciei que as pessoas que têm a oportunidade de se aproximar do poder e partilhar do poder no Brasil, eles esquecem rapidamente as suas origens e viram todos, nesse sentido, quase brancos. Se você olhar as aparições públicas do atual presidente, você vai ver que de vez em quando ele providencia que pelo menos uns 2 negros bem destacados estejam sempre junto com ele. Você não sabe se eles estão ali obrigados ou se estão de livre e espontânea vontade. Então, assim como na canção do Gil, ele lembra a dissimulação que nós, os brasileiros, somos o tempo inteiro ensinados, estimulados e premiados para fazer, levanta um dos mitos contemporâneos que a gente precisava também rever. Foi muito bom você ter atentado para essa observação de que, assim como nós temos essa dissimulação das origens, a gente também tem um sujeito que põe o dedo no seu rosto e diz: eu sou de uma família de procuradores. Então, nós temos uma clara distinção de quem tem grana e poder no Brasil, e ela é mais determinante do que qualquer outra coisa. É terrível, mas é isso. Tá bom? Hoje você me falou sobre
O Rio Doce. Eu perguntei para você hoje se o Rio Doce tinha um rio. E a sua resposta me tocou muito, e aí eu achei que seria a ocasião de poder compartilhar de novo, escutar de novo para mim e compartilhar com os outros. O Rio Doce morreu. Para as pessoas que viveram sempre nas suas bordas, comendo peixe, pescando, caçando, bebendo água, curando-se naquelas águas, a ponto de quando as crianças nascem e assim que termina o período do resguardo das mães, alguém da família pega o neném, leva ele até o Uatu, que é o rio, esse rio que é chamado de Rio Doce, os Krenak chamam ele de Uatu, e o Uatu ele é nosso avô. Levam e mergulham a criança dentro do rio. Se você perguntar para os mais velhos o que eles estão fazendo, eles falam, nós estamos vacinando ele. Vacinando, dando uma vacina para aquela criança crescer forte, saudável, não ficar com nenhuma, digamos, dificuldade para crescer, para ele crescer. O Atu, ele é nosso avô. Ele foi botado em coma por um crime absurdo, que todo mundo, de alguma maneira, soube o que aconteceu. A atividade econômica que segurava toda a economia daquele estado derramou em cima da bacia do rio 600 quilômetros de lama e todo mundo, 1.600.000 pessoas na bacia daquele rio, tiveram suas vidas de alguma maneira afetadas. Para uma parte das pessoas, o rio morreu. E eles foram até embora de lá. Foram morar em outro lugar. Foram sobreviver em outro lugar. Mas algumas famílias, algumas comunidades, que sempre viveram agarradas naquele rio, ele está em coma. E nós estamos velando o corpo do rio. Junto com um poeta chamado André Valias e com um artista gráfico Baniwa, o Denilson Baniwa, lá do Rio Negro, eu me juntei com os dois e nós fizemos uma instalação que se chamava Tessitura. Tessitura convoca 3 rios, convoca o Rio Negro, o Tietê e o Uatu, o Rio Doce, convoca essas entidades a se manifestarem no espaço onde eles são celebrados com grafismos, textos, poemas, narrativas, diferentes intervenções, invocando essas entidades dos rios. Eu já observei que aqui no Brasil, quando a gente fala que um rio tem essa potência de criar, curar, sarar, as pessoas acham estranho, porque eles acham que isso deveria acontecer só lá na Índia, com o Ganges. Afinal de contas, o Ganges, tem gente que sai daqui do Brasil, paga uma passagem cara e vai para Nova Delhi ou para Bombaim e depois dá um jeito de enfiar pelo menos a pontinha do pé no Ganges. Eu não vi ninguém indo enfiar pelo menos o dedinho no Atu, porque ele está sujo e ele está morto. Então, quando começou essa história da mineração, dizer, o rio está morto, eu entendi a mensagem que agora
eles tinham criado um novo negócio, que era ganhar dinheiro com a economia do desastre. Então, se você mata uma floresta, se você mata um rio, você explora aquele lugar dos mitos que a gente tem na cabeça de que morreu, acabou. Morreu, acabou, né, gente? Sinto muito. Será que teria melhor solução para uma corporação que depreda um pedaço do planeta constatar que morreu? Desculpa. Oh, perdão. Esse tipo de narrativa, essa malandragem de uma corporação 24 horas depois de ter derramado veneno numa região do mundo, dizer, ih, morreu, sinto muito, é uma declaração escandalosa de como é possível você descartar a responsabilidade das grandes corporações e dos governos sobre as enormes cagadas que eles fazem quando eles declaram, morreu, vamos seguir em frente. Quando tentaram declarar que o povo indígena no nosso continente tinha acabado, era uma declaração dessa. Morreu, acabou, sinto muito. Mas a gente não aceita essa narrativa. Nós vamos abrir essas perspectivas e rever o que ainda tem por aí. E nós cantamos para o rio. A gente canta para ele, ô Atu, miareré, ô Atu, miareré, ô Atu, boquinhau, ô burum, amangu, tereré, rei, 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 ô Atu, miareré, ô Atu, miareré, ô Atu, boquinhau, ô burum, amangu, tereré, o atu boquinhão li, o burum amangu ré, he 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 o atu minha ré, o atu minha ré, o atu boquinhão li, o burum amangu ré, o atu boquinhão li, o burum amangu ré. Hey, 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 Então, quando nós cantamos com o Atu, a gente sabe que o Atu ouve a gente cantar para ele. E ele responde isso invadindo os nossos sonhos, que vive lá no Rio de Janeiro, do Campo da Arte, estava lá no Ceará, foi fazer uma coisa para lá, uma atividade, e me manda uma mensagem de lá dizendo, Ailton, você acredita que essa noite eu sonhei e o Atu entrou no meu sonho? Eu fiquei muito feliz com essa notícia e perguntei para a Ana, Ana, mas como assim? Ela falou, o rio entrou no meu sonho e veio falar comigo. Eu falei, mas que coisa maravilhosa, o que o Atu falou com você? O Atu foi me dizer que vocês estão muito bem. Eu achei essa transcendência do rio entrar no sonho das pessoas que têm empatia com ele, adotar essas pessoas, entrar na vida das pessoas, inspirar as pessoas a fazer poesia, a fazer música. Tem uma quantidade enorme de poemas e de músicas feitas nos últimos 3 anos para
o ator? Eu seguro. Né? Para. Aí, para. Está funcionando? Para. Alô? Tem som aí? Bom, que bom que a gente pode falar também sem microfone, né? Obrigado. Vocês ouviram que tem um lanche pra gente ali fora? Gratidão, obrigado.